Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Togúrio. Hoje é dia 27 de setembro, segunda-feira. A igreja celebra hoje São Vicente de Paulo, padre da igreja, homem dedicado à caridade, dedicado aos pobres. Viveu na França em um período de muita tribulação, de muita fome, em que as crianças eram abandonadas nas portas das catedrais, das igrejas. Haviam inúmeros moradores de rua, haviam muitas pessoas famintas. E São Vicente teve a iniciativa de, juntamente com algumas religiosas, montar uma creche para cuidar das crianças órfãs, montar também um asilo para cuidar dos idosos que estavam abandonados e montar um centro de atendimento para doar sopa, comida para os que estavam famintos. Eram pequenas iniciativas locais, mas que se espalharam pelo mundo a partir do apoio do seu futuro amigo, do seu futuro defensor, Frederico Zanan, e também de todo o povo de Deus, da sociedade de São Vicente de Paula e de todos os homens e mulheres de fé que não seguiram somente o exemplo de São Vicente, mas principalmente e essencialmente seguiram o exemplo de Jesus, que sendo rico se fez pobre, tendo tudo abraçou a humildade, abraçou a pobreza, abraçou a vida simples. São Vicente, Jesus Cristo, Frederico Zanan, são caminhos de luz para nos levar até o céu, para nos levar até o Pai. O Evangelho para nossa reflexão é de São Lucas, no capítulo 9, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus enfrentou muitas dificuldades na catequese com seus discípulos. Seus discípulos tinham a mentalidade do mundo, tinham no coração contaminados pela sociedade que procurava os primeiros lugares, os lugares mais importantes. Queriam saber quem eram os maiores, os mais fortes, os mais queridos. Tinham ciúme uns dos outros, inveja e rinchas e disputas sem fim. E Jesus sabia o que estavam pensando, porque Jesus conhece o coração. Jesus conhecia bem o coração dos discípulos, assim como conhece bem o coração de cada um de nós. E não adianta, ninguém esconde nada de Deus. Deus nos conhece, Deus nos sonda, como diz o Salmo. Ainda que estejamos nos abismos, Deus está junto de nós. Na profundeza dos mares, ali está. No íntimo do nosso interior, Deus mora. Então Jesus pegou uma criança, colocou-a junto de si e disse: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. Jesus se identifica com os pobres, sofredores e com as crianças e os órfãos. Na época de Jesus, as crianças e os órfãos eram os mais sofredores, porque não haviam juizado de menores, não havia conselho tutelar, não havia nada que pudesse amparar as crianças. Uma criança que ficava órfã, ela morava pelas ruas, era obrigada a trabalhar à força, se prostituir. Então Jesus tinha todo um carinho especial com as crianças. E as viúvas também, porque como era uma sociedade machista e a mulher era proibida de trabalhar fora, de buscar o seu sustento, uma mulher que era viúva, especialmente aquelas que não tinham filhos, passavam muita fome, morriam de fome, porque não podiam trabalhar e não recebiam nenhuma assistência do governo, não existia nenhuma assistência social, então elas eram desamparadas. E ainda assim, algumas eram roubadas pelos homens que se utilizavam de sua fraqueza. Então Jesus pede
que nós sejamos capazes de receber as crianças, receber os pequeninos do reino. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou, meu Pai. Receber Jesus é receber também aquele que enviou. Assim como nós hoje, quando recebemos os religiosos, diáconos, padres e bispos, não estamos recebendo aquela pessoa, mas estamos recebendo também o próprio Jesus, que enviou os ministros e religiosos. E estamos recebendo Jesus, também recebemos o Pai, porque onde está Jesus está o Pai. E onde está Jesus e o Pai, está também o Espírito Santo, que nos fortalece e nos ilumina na nossa caminhada. E Jesus então termina dizendo: Pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. A lógica de Deus é diferente da nossa, o jeito de Deus entender é diferente do nosso. Para nós, quanto mais poderoso, mais armas, dinheiro, terras, mais poderosos e maiores nós somos. Para Jesus, não. Quanto mais simples, humildes, despojados, quanto mais acolhedores dos indefesos, maiores nós seremos para Deus. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, o seu dia, te dando muita saúde, muita bênção e muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.